Acorde às 4 da manhã e antes de ir para o seu trabalho, você já terá meditado, feito uma oração, feito uma corrida, cuidado das suas finanças, alimentado o seu cachorro e ainda terá preparado um delicioso café para sua família. Não se canse, não reclame, dê conta de tudo. O dia tem 24 horas e se todos conseguem e você não, é porque você é um fracasso. Dá para acreditar que eu já caí nesse discurso sobre produtividade? E adivinha se funcionou para mim? Claro que não! E é por isso que hoje eu quero falar para você sobre quais são os 4 fatores essenciais para que a gente tenha produtividade sem estresse. Vamos lá? E o primeiro fator se trata do autoconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa saber quais são as nossas prioridades, quais são aqueles motivadores para que a gente faça o que a gente precisa fazer, quais são os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, em que períodos do dia a gente produz mais e melhor, quais são as tarefas que nós conseguimos fazer com mais facilidade, quais são aquelas que a gente tem mais dificuldade e precisa despender um tempo maior para realizar ou a gente deve delegar, e só então a gente passa a ajustar e a adequar a nossa rotina. Sem essa noção, sem essa compreensão sobre nós mesmos, a gente acaba criando uma rotina de produtividade que se torna insustentável ao longo do tempo. E eu digo isso por experiência própria. Quando eu falei que eu caí naquele discurso sobre produtividade, o que aconteceu foi que eu li aquele livro, O Milagre da Manhã. É provavelmente um livro que você deve ter lido ou pelo menos ouvido falar. E naquele momento em que eu li, eu acreditei que aquele era um padrão que todo mundo deveria seguir para ser realmente produtivo. E aí eu comecei a acordar super cedo para fazer várias atividades. Mas o que aconteceu foi que ao longo do dia eu acabava ficando muito mais cansada e eu estava reduzindo de uma maneira muito drástica a minha noite de sono. No final das contas, depois de algumas semanas implementando esse milagre da manhã, eu acabei ficando muito cansada e eu não conseguia acordar bem. Eu me lembro que no primeiro sábado sem despertador, eu acordei depois de 1 da tarde e eu ainda estava exausta. E eu não quero dizer aqui que o milagre da manhã não funcione e que a técnica não é eficaz. Inclusive eu conheço pessoas que colocam em prática e que têm resultados maravilhosos. Mas o que eu quero dizer é que sem autoconhecimento, a gente tende a querer aplicar para nós uma realidade que não é nossa. E com certeza isso não vai ter o resultado que a gente deseja, que no assunto de hoje é a produtividade. Na verdade, eu me tornei uma pessoa super improdutiva, isso que aconteceu. E ainda falando sobre a importância do autoconhecimento, houve uma situação em que eu atendi numa sessão uma moça e ela trouxe para mim uma lista de 50 tarefas que ela precisava fazer no dia. Antes de discutir por que ela não estava conseguindo fazer tudo aquilo, eu simplesmente peguei a lista dela e pedi para que ela estimasse qual era o tempo médio que ela gastaria para cada atividade. No primeiro momento, ela não tinha essa noção. E quando a gente foi conversando, ela passou a dizer para mim quantos minutos ela achava que ia levar para fazer cada uma daquelas tarefas. Sabe qual foi o resultado? Se ela fizesse tudo o que ela listou ao longo do dia, ela precisaria de 22 horas sem interrupções para finalizar aquela lista. Ou seja, por falta de saber quais eram as prioridades e o que ela fazia melhor ou precisava delegar, ela acabava se sentindo super estressada, somente o fato de olhar para aquela lista de tarefas já trazia ansiedade para ela e no final só gerava procrastinação e estresse. Então, o primeiro fator essencial para que você realmente produza melhor e mais é o autoconhecimento. E o segundo fator se trata do espaço psicológico. O que significa isso? Espaço psicológico é abrir na nossa mente um local para que a gente possa pensar, refletir, criar. O que acontece é que quando a gente ocupa o nosso dia com muitas tarefas e tenta guardar todas as informações aqui na nossa cabeça, não sobra espaço psicológico suficiente para que a gente tenha esse momento de reflexão. E como que a gente pode passar a solucionar essa situação e abrir esse espaço psicológico? É simples.
Basta que você ocupe a sua mente apenas com aquelas informações que são extremamente relevantes. Todo o resto, anote. Uma coisa que eu particularmente faço, eu sempre trabalho com um bloco de notas perto de mim. E todas as vezes que vem novas ideias, novas preocupações ou lembretes de compromissos que eu tenho, eu simplesmente anoto nesse bloco de notas para que eu possa continuar trabalhando naquilo que eu estou fazendo no momento. Quando eu faço isso, é como se eu dissesse para o meu cérebro: ok, está registrado, podemos prosseguir. Essa é uma maneira de eu deixar a minha mente ocupada apenas com aquilo que é essencial para que eu possa produzir melhor. E tanto isso é importante que você provavelmente já teve as melhores ideias, os melhores insights naquele momento em que você não estava trabalhando. Provavelmente foi no momento em que você estava tomando banho e você conseguiu pensar, ou naquele momento em que você estava mais estressado tentando ter uma ideia e deu aquela pausa, fez uma volta, tomou um café. Por isso é importante ter esse espaço. Até porque nosso dia não vai ter mais do que 24 horas. E, inclusive, existem estudos que mostram que se as pessoas tivessem 1 hora a mais no dia, elas provavelmente utilizariam essa hora extra para se sobrecarregar mais com o trabalho e não usariam esse tempo para o ócio criativo, ok? E o terceiro elemento se trata da presença. É importante que a gente esteja realmente presente naquilo que nós estamos fazendo no momento. E para isso, nós precisamos eliminar as nossas distrações, que principalmente hoje são as distrações das redes sociais, das notificações do celular. Existe uma forma muito interessante de eliminar essas distrações, que se trata de ir treinando o nosso cérebro para que ele fique menos condicionado a usar o celular, por exemplo, o tempo todo. Existe um estudo muito interessante feito por um consultor de produtividade canadense chamado Chris Bailey. E o que o Chris fez? Ele passou a usar o celular apenas por 30 minutos diários por um longo período de tempo. Nesses 30 minutos ele tinha que fazer tudo. Ligar para a família, checar rede social, ouvir podcast, tudo. E ele percebeu que na primeira semana foi muito difícil a adaptação de ficar sem esse vício das redes sociais e do celular, mas que com o tempo ele percebeu que a atenção e o foco dele ficaram muito mais aguçados. Ele chegou inclusive a escrever um livro sobre isso. O livro se chama Hiperfoco. Vale a pena dar uma conferida. E eu quero saber de você. Caso você começasse a usar o seu telefone por apenas 30 minutos diários, como seria a sua vida? Você acha que seria uma pessoa mais produtiva? E o quarto elemento se trata da priorização. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade, concorda? E é importante que você selecione aquilo que é essencial que você faça para que você pare de desperdiçar o seu tempo com atividades que você poderia delegar ou que você poderia executar em um outro momento. E para que isso aconteça, é muito importante que você tenha os seus objetivos claros, ok? Caso você ainda não tenha, pare hoje mesmo, pegue um papel e uma caneta e comece a listar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso vai facilitar o seu direcionamento da sua energia e da sua produtividade, ok? E se lembre de que quando você for definir as suas prioridades, você deve definir as suas prioridades e não a das outras pessoas. E isso não precisa ser algo estático. Pode ser que o que hoje é muito importante para você não seja no futuro e tá tudo bem. E se você quiser se aprofundar no estudo desse assunto, eu recomendo muito o livro Foco, do Daniel Goleman. Provavelmente você já ouviu falar do Daniel Goleman, sobretudo quando o assunto é inteligência emocional. Então, vale a pena dar uma conferida nesse material, ok? Se quiser também outras dicas de livros, pode me mandar uma mensagem que eu vou ter um grande prazer de recomendar para você, tá? E agora que você já entendeu que 4 elementos essenciais para que você seja uma pessoa mais produtiva são o autoconhecimento, o espaço psicológico, a presença e a priorização, eu espero que você comece a colocar em prática esse conhecimento hoje mesmo, um pouquinho de cada vez. Já dizia o Confúcio, transportai um pouquinho de terra todos os dias e ao final tereis uma montanha. Então eu espero que você comece a utilizar essas técnicas e que o seu dia seja muito mais produtivo, com muito menos estresse, ok? Se você chegou até aqui, curte esse vídeo,
compartilha com as pessoas que querem produzir mais e melhor e deixa também os seus comentários para mim. E até o nosso próximo vídeo!